Luan e Gustavo Gomes estão há quase 700 minutos sem sofrer gols. Será que já dá pra dizer que é a melhor dupla de zaga do Brasil no momento? Os números dizem que sim e a gente analisa eles agora pra vocês. Fala aí pessoal, Felipe Masmanian do Footstats, ao lado de João Iso. E aí pessoal, tudo bem? Brasileirão deu uma folga pra gente, a gente estava bastante focado nos vídeos do Dica Stats nas últimas rodadas aí do Brasileirão. Essa semana tem Libertadores também, né? Tem Libertadores, Palmeiras joga e a gente tá aqui pra falar dessa dupla que tá honrando demais o hino do Palmeiras, defesa que ninguém passa. Mais do que nunca. Mais do que nunca, uma dupla que tá 650 minutos sem sofrer gols. Uma dupla muito forte, muito mais do que esse número de 650 minutos. É um entrosamento já que vem desde o ano passado e números incríveis que eles têm. A gente vai destacar para vocês. No final do vídeo a gente faz um comparativo com as melhores duplas de zaga do Brasil. Mas a gente vai começar com os números deles pelo Palmeiras. Estrearam pelo Palmeiras em agosto de 2018 contra o Vasco, uma vitória de 1-0. O Felipão já estava no comando. Bem lembrado. De lá para cá, 25 jogos dessa dupla como titular, 25 jogos eles iniciaram. Teve ainda uma partida que os dois atuaram, que foi contra o Flamengo, mas um substituiu o outro. Então a gente faz esse recorte dos 25 jogos com eles. Sabe qual que é o aproveitamento dessa dupla em campo, Isa? Mais de 70%? Chutei, hein? Mais de 70%, que é muito alto. Foram 16 vitórias, 7 empates e 2 derrotas. E você lembra quando que foram essas duas derrotas? Foi contra o Corinthians no Campeonato Paulista, né? O Danilo Avelar, que foi inclusive o último gol que o time sofreu. Essa eu não sabia, você me pegou. E contra o Boca Juniors na Libertadores do ano passado, derrota por 2-0, né? No jogo de ida das semifinais da Libertadores. Ainda bem no comecinho deles, né? Jogando juntos. Sim. Acho que eles não tinham nem 5 jogos completos como dupla de zaga titular. As duas únicas derrotas do Palmeiras com eles, gerando esse aproveitamento aqui de 73% dos pontos, 73,3%, que é muito alto. Para quem tá ambientado aí com os números sabe que isso é número de campeão brasileiro. Sim. Se pegar só esse recorte deles atuando juntos. E aqui, o número mais interessante ainda, só 9 gols sofridos. É surreal isso, né? 9 gols sofridos em 25 jogos, uma média de 0,36. Mais um número que, para quem está ambientado, sabe que é número de melhor defesa de Campeonato Brasileiro. Exato. A melhor defesa dos pontos corridos foi a do São Paulo, com o Muricy, que sofreu 19 gols em 38 jogos. 2007, né? 2007, meio gol por jogo. Então a gente vê que eles estão bem abaixo dessa melhor marca ainda de Campeonato Brasileiro, que dá um parâmetro bem bom de como é pouquíssimas vezes vazado. Já é um recorte alto, né? 25 jogos 25 jogos é bastante, mais da metade de um campeonato, mais do que um turno. E nesses 25 jogos, em 18 o time saiu sem ser vazado. Ou seja, desses jogos que levou gol foram apenas 7. Em apenas 7, porque em 2 jogos sofreu 2 gols, nunca sofreu mais do que 2 gols. Então 72% dos jogos a equipe saiu sem ser vazada. Eu lembro que eles fizeram um debate muito interessante, né? Porque o Palmeiras ano passado jogava com Antônio Carlos e Edu Dracena, né? No Brasileiro. Eles jogavam Libertadores, depois chegou uma época que as competições afunilaram, a Copa do Brasil, Libertadores, Brasileiro, aquela reta final, e aí eles acabaram pegando de uma vez por todas, né? Exatamente. Essa o Luan estava meio escanteado ainda quando o Felipão chegou, estava na reserva quase. O Roger Machado nem entrava, né? E aí chegou o Felipão, achou essa dupla de zaga, desde o começo já deu pra ver os dois se completando muito bem. Sim. E agora a gente vai para algumas estatísticas mais específicas de coleta de dados nossa. Número de finalizações certas sofridas pelo Palmeiras com esses dois em campo. 2,4 por jogo. É pouquíssimo. O Everton, Praz e Jailson nem precisam sujar o uniforme, né? Quase nem trabalham. Quando eles têm que trabalhar, eles têm sido efetivos também, têm conseguido segurar bastante bola, fazer bastante defesa difícil. Mas o fato é que quase não chega. Menos de 2,5 por jogo. Facilita muito o trabalho, né? Facilita bastante o trabalho dos goleiros e tem essa marca da pontaria dos rivais com eles em campo, 31,8%. Isso com certeza não é só pelo fato do rival estar chutando mal, Sim. É do sistema defensivo inteiro do Palmeiras. Cabe ressaltar também que é um sistema muito forte, não são só esses dois. Não passa só por eles dois. Não passa só por eles são um espelho bem interessante do que está acontecendo na defesa do Palmeiras, mas é o sistema defensivo inteiro que contribui muito para os adversários conseguirem chutar menos de 32% certo. E, mas, mano, você falou um negócio interessante desses números, também vale ressaltar que
é uma dupla que se completa, né? A gente falou aqui. E o Gomes tem essa característica. É um zagueiro que rebate muito. Esse ano ele tá com uma média de 8 rebatidas por jogo. O Luan rebate um pouco menos, 5,3. Mas ainda assim, é basicamente o arco e a flecha da defesa. Podemos dizer que a gente adora essa expressão, né? Seguindo nas estatísticas aqui, 21,3 finalizações para sofrer um gol com eles em campo, número altíssimo também. Você força o seu adversário a ter muito trabalho. O número de rebatidas que o Izzo falou, que casa completamente, é a estatística mais fundamental desses dois, aqueles mais colaboram individualmente, é esse número de rebatidas, com eles em campo 32,5 rebatidas por jogo para o Palmeiras, o time inteiro do Palmeiras. E aí resulta nesse número aqui muito interessante também do acerto de cruzamentos dos rivais. Se a sua defesa está rebatendo muito, a maior parte das vezes vai ser em cruzamentos, em lançamentos do rival. E eles conseguem rebater demais, fazendo os adversários acertarem só 16,2% dos cruzamentos. Todos esses números aqui, como a gente já fez o destaque na primeira tela, seriam os melhores números de Campeonato Brasileiro. A gente sempre pega esse recorte de Brasileirão, porque são os números que dão as médias mais próximas. Só esse de acerto de cruzamentos aqui que já tiveram marcas melhores, a do Grêmio de 2013 e 2014 e a Chapecoense em 2015. Tiveram acertos menores do que esse de cruzamento dos adversários, mas no geral esses números aqui todos de melhor campanha de Campeonato Brasileiro. E mais uma coisa para completar também, se eles vão muito bem na defesa, no ataque eles não deixam a desejar também. O Gustavo Gomes, inclusive, tem uma marca muito boa de 5 gols em 32 jogos com a camisa do Palmeiras. O Luan também em 44 jogos fez 3 gols, não é lá grande coisa, mas a questão da presença diária dos dois é muito forte. O Luan fez gol esse ano, um gol digno de centroavante, de atacante, que chega na área, bateu de primeira um cruzamento do Diogo Barbosa lá na segunda rodada do Campeonato Paulista contra o São Caetano. O Gustavo Gomes fez gol de pênalti, a gente sabe que ele bate bem. Muito bem os pênaltis, né? Com muita categoria, muita técnica. Fez gol contra o Mirassol, né, de pênalti, depois fez gol de cabeça contra o Melgar. Enfim, são zagueiros que se complementam até no ataque, né, porque eles têm bastante presença. Exatamente. Agora a gente vai pro comparativo que a gente falou com as melhores duplas de zaga do Brasil. Essa vai dar polêmica, hein? É opinativo esse aqui, são as 5 melhores na nossa opinião. Sim. A gente acha que não vai estar muito distante do que vocês estão observando também. No máximo um time ou outro aqui vocês discordem. Talvez mas o São Paulo aqui, né? A gente pontua aqui como as melhores duplas de zaga: Luan e Gustavo Gomes do Palmeiras, Dedé e Léo pelo Cruzeiro, Cuesta e Moledo pelo Inter, Jeromel e Kahneman pelo Grêmio e Arboleda e Bruno Alves pelo São Paulo. A gente destaca aqui 3 estatísticas, que é o aproveitamento de pontos, o número de gols sofridos por jogo e o número de jogos sem sofrer gols. E a dupla do Palmeiras é a melhor nos 3 quesitos, tudo, né? E com uma certa sobra até, né? Tirando o aproveitamento de pontos aqui, que a dupla do Palmeiras tem 73,3 e a do Cruzeiro tem 72. Impulsionado por esse começo muito bom do Cruzeiro também, né? Uhum. Todos os outros números aqui, o Palmeiras nada de braçada, 0,36 gols sofridos por jogo. Caramba. A segunda melhor daqui vai ser Jeromel e Kahneman com 0,59. E olha que o Kahneman e o Jeromel já tem entrosamento desde 2016, desde muito tempo. Afiadíssimo, e eles menos de um ano juntos e já tá nesse nível. Acabei esquecendo de falar, mas esses números aqui computados desde que Luan e Gustavo Gomes estrearam como titular pelo Palmeiras. Então é esse recorte a partir de 12 de agosto do ano passado. E aí nos jogos sem sofrer gols também, as populares clean sheets, 72% dos jogos, o segundo melhor é o Grêmio também com 54,5%. Então por isso que a gente afirmou no começo do vídeo que sim, Luan e Gustavo Gomes são a melhor dupla de zaga do Brasil no momento, estão jogando demais, colaboram muito para esse sistema defensivo do Palmeiras que é muito forte. Como a gente já destacou, não são só eles, é todo um sistema de jogo elaborado pelo Felipão que dá toda essa segurança, mas eles são fundamentais e estão jogando muito. Os números comprovam isso, né, Masman? E outra coisa que a gente tem que lembrar aqui, como a gente disse no começo do vídeo, o último gol sofrido pela dupla em campo foi contra o Corinthians, no derby, do dia 5 de fevereiro, no Paulista. Depois disso, não levaram mais gol. Não dá pra acreditar nisso, já faz mais de 3 meses isso. Impressionante. Uma dupla muito forte mesmo, tá jogando demais. É isso aí, hoje a gente voltou com as análises de jogadores, de times. Mais pro fim da semana a gente volta com dica status pra 4ª rodada. E live de Libertadores, será? Live de Libertadores muito provavelmente na quinta-feira. A gente volta aí com mais notícias pra vocês nos próximos dias. Um abraço e até mais. Valeu!